Hoje nós vamos entender um pouco dessa nossa nova caminhada. Igreja em célula. Nós vamos começar, a gente vai ler a introdução aqui da igreja em célula, tá? Você pode acompanhar. Célula, portanto, é a igreja que se reúne em grupos menores com o objetivo de evangelização, comunhão, edificação e serviço cristão. Célula pressupõe um relacionamento profundo como estilo de vida. O relacionamento promove o discipulado, o pastoreio, o cuidado mútuo, o crescimento na vida cristã e o treinamento do crente para o serviço cristão. Esse relacionamento acontece basicamente nas casas, podendo também acontecer estrategicamente nas escolas, no ambiente de trabalho ou em qualquer outro lugar onde as pessoas possam se encontrar. Não acontece apenas num dia específico, uma vez por semana, numa reunião formal, mas interage também durante toda a semana cuidando dos que estão dentro do grupo, buscando aqueles que estão fora, transformando-os em discípulos de Cristo, que fazem outros discípulos. Aqui, além dele explicar o que é célula, ele já diz qual é a função do líder da célula, que não é só a reunião, ele está diariamente cuidando, ou seja, vocês vão entender que o líder ele passa a ser o pastor, né, daquele pequeno rebanho, né, e assim sucessivamente. Continuando ali. Quando falamos de células, estamos falando de igreja nas casas ou no outro ambiente, em grupos pequenos, que têm todas as características do todo da igreja. Célula não substitui e nem exclui de maneira alguma as grandes reuniões de celebração. Estas são o encontro de todas as células e são necessárias para a adoração conjunta. Para que o pastor da igreja mantenha a visão, direcione os líderes das células, para que haja estímulo e encorajamento mútuo e compartilhamento das vitórias alcançadas pelo corpo de Cristo, espalhado por toda a cidade. Ok? Por quê? Porque tem célula em Camboriú, tem célula no Balneário, tem célula no centro, tem célula em Itajaí. As células estão espalhadas e o corpo da igreja está indo mais além, ok? Agora, muito importante para nós entendermos que muitas igrejas têm célula. Agora, o que não é célula? Existem grupos com boas intenções, são maravilhosos, mas concentrados em si mesmo. O foco do grupo está no grupo e não na pessoa fora do grupo, ok? E não está, e não na visão da igreja. Se a igreja tiver a visão do quê? Ganhar almas, discipular, treinar, ok? E não na visão da igreja, que faz toda a diferença. Então vamos lá ver agora quais são os grupos. Vamos lá. Então, o que não é célula? Célula não é ponto de pregação, grupo de oração, grupo de estudo bíblico, grupo de comunhão, grupo de crescimento, grupo de cura. Eu vou ler pouquinho a parte só para esclarecer. O último parágrafo do grupo de oração. No grupo de oração, busca-se a Deus e ora-se pelas necessidades de cada um. Geralmente as pessoas vão para receber no grupo da oração. Elas vão lá para receber. Elas querem ser edificadas e obter resposta de oração. Resposta de Deus. Então elas vão para o grupo de oração. Então o grupo de oração não é célula. Grupo de estudo bíblico. Isso aqui também faz sentido. Ok? Buscando apenas o conhecimento teológico. Tende a se tornar um grupo fechado e restrito, que as pessoas estão num ponto de crescimento daquele estudo, ok? Onde o visitante não se sente bem-vindo. O próprio visitante ele não se sente, porque ele está um peixe fora da água, ele não está, né, naquela vibe do estudo do pessoal. Grupo de comunhão ou crescimento. O último parágrafo, aliás, um parágrafo só, a última frase ali do grupo diz assim: o grupo, o crescimento é de pessoas e não tem a visão do corpo de Cristo, onde o crescimento depende da interação com diferentes tipos de pessoa, ok? No corpo ele tem que ter a interação, então é um crescimento pessoal. Grupo de cura interior e apoio. Os participantes estão interessados em terapia para a cura dos seus traumas, problemas e emocionais, ok? Ponto de pregação. As pessoas frequentam o ponto de pregação sem compromisso. Hoje eu vou lá naquele culto. Ela fala assim, isso é uma pregação, né? Ela não tem compromisso com o grupo. Aí ele conclui dizendo, todos esses grupos têm virtudes, não é que vocês são ruins, são maravilhosos para a igreja. Todos eles são ótimos, todos têm virtude, mas falham por não estarem
interligado com a visão da igreja. Qual é a visão, principalmente da nossa igreja? Não é frutificar, gerar filhos espirituais? Então, o nosso propósito é a frutificação, ok? Que é levar as pessoas a Cristo, isso é frutificar, é fazer discípulos, é formar novos líderes, é enviá-lo para cumprir a grande comissão. Vamos buscar entender esse negócio aqui. A célula é a igreja que se reúne domingo no prédio, e semanalmente, de casa em casa. Então vamos tentar entender isso aqui, ó. Isso é importante demais para a gente ler, gente, da igreja. Uma igreja em célula. O que é uma igreja em célula? Estas são atividades principal. A igreja em célula, a atividade principal é as células nas casas. Ok? A vida da igreja. O pastor principal está à frente desse movimento, sustentando a visão, estabelecendo alvos, meta para cada membro, que se torna um verdadeiro ministro de Jesus. Cada crente é um ministro, cada crente é uma pessoa que tem potencial, que pode ter um grupo, que pode evangelizar, isso tem que estar no nosso DNA. A igreja é integrada e o cuidado pastoral é feito pelos líderes das células. O líder está ali pastoreando, o rebanho todo, não importa quantas pessoas vão gostar, todas vão estar sendo pastoreadas. Surge muito mais oportunidade de serviço, pois os ministérios acontecem por meio das células. Na célula todo mundo trabalha, todo mundo serve, todo mundo atua, o que aproxima as pessoas e favorece o exercício de diversos dons. Ou seja, você vai usar o seu dom dentro da célula. Tem pessoa que pode ministrar louvor na célula, né? Tem pessoa que vai estar ali ajudando, vai estar servindo, secretariando e assim sucessivamente. Agora, numa igreja com célula, existe igreja em célula e igreja com célula, ok? Vamos lá, igreja com célula, pode ler ali, Grace, para a gente? A liderança continua centrada no líder e as células são apenas um dos programas. Um programa, então lá, só um pouquinho, vamos ter que ler parte por parte. Tem o programa. Nós temos o programa sexta-feira, foi maravilhoso, estava bombou, hein? O culto de mulheres encheu, é um programa. Foi bom, maravilhoso. Nós temos a reunião de homens, joia, foi muito bom, é um programa. A igreja com célula, ela tem mais um programa, ela tem a célula também. Ela não é uma igreja em célula, é a igreja com célula, ok? Continuamos. Os ministérios ou departamentos são, na maioria das vezes, estanques, operam independentemente uns dos outros. Ou seja, o ministério de jovem trabalha para o jovem, o ministério de casais trabalha para casais, cada mundo independente. O cara vai lá, o ministério de mulher, nós só viemos aqui e soubemos que veio a fulana cantar, cada um é independente, ok? Assim é uma igreja assim, vamos lá. Às vezes nem se comunicam. Com certeza. Concentram-se notadamente em programas e eventos isolados, sem vínculo com a visão ampla de igreja neotestamentária. Ou seja, os programas são isolados, cada um cuida do seu. O jovem cuida do jovem, o adolescente cuida do adolescente, a criança cuida... Não tem o propósito maior que o foco, independente do que aconteça, seja o quê? Ganhar vidas. Ok? Responsáveis pelos departamentos dirigem as atividades dentro de um grupo restrito de pessoas que gostam do que fazem e os demais membros da igreja assistem. Ou seja, há uma conferência de casais, ok. Quem coordena, coordena. Quem não coordena, assiste. Há uma conferência de jovem? Quem trabalha, trabalha. Quem não trabalha, assiste. É assim que funciona, ok? Não tem a preocupação de ganhar vidas, fazer discípulos e de treiná-los para a liderança do rebanho, pois tudo está centrado nas mãos de uma só pessoa que lidera a igreja. Ou seja, do líder daquele ministério que está na frente. Então vamos buscar entender esse troço aí. Então a célula é relacionamento e um estilo de vida cristã. A pessoa passa a viver isso. Ela já nasce sabendo em Cristo Jesus,
numa célula. Ela aceita Jesus na célula, ela se apaixona, ela tem o primeiro amor na célula, ela se apaixona por Deus na célula, ela é batizada, ela é discipulada, ela é treinada, ela já quer abrir a célula dela. E ela já quer treinar pessoas, ganhar pessoas e abrir a célula dela. E cada um dentro da sua capacidade vai ganhando vidas para Jesus. Lembra da história da semana passada que eu falei? Por mais que se eu tivesse um dom maravilhoso, que eu conseguisse dirigir 300 pessoas, fosse o ápice, que é um número muito grande, muito bom para uma pessoa liderar sozinha. Não sei se eu conseguia tanto. E vamos imaginar que o pastor Eliel consiga, então, 200 pessoas. Vamos imaginar que a Esther consiga 50. Vamos imaginar que o Marco consiga mais 100. Bom, se isso assim fosse, nós já estamos com quantas? Nós já estamos com 400, 550 pessoas. Mas aí o Marco liderou, vamos imaginar que o Marco ganhou 100, mas do 100 ele ganhou um que ganhou mais 50, que tem uma capacidade para isso. E as capacidades de cada um vão, e Deus consegue alcançar uma cidade. E o nome do Senhor é glorificado. Ok? Então você passa a entender essa situação. Agora nós temos aqui uma atividade para vocês, eu vou dar para vocês rapidamente aí um tempinho para vocês escrever. Eu não sei se você já escreveu em casa, alguém estudou a apostila em casa e já fez em casa essa atividade? Como você imagina uma célula ideal? Você tem dons... Hospitalidade, eu até fiquei pensando se eu estava lendo certo, porque esse dom aqui, meu filho, não é fácil. Se for de noite que você receber alguém, cuida para não dormir e deixar a visita lá. Eu já falei sobre isso. Eu até travei para não ler, mas não queria não ler, mas um completou a palavra. Irmão, mais de dia pode ir tranquilo que eu não durmo. Você exerce algum ministério na igreja? Como ele contribui com o chamado de Jesus para fazer discípulo? Amém? Vamos aí 2 minutos para vocês escrever. Você sempre pode escrever isso em casa quando você estudar a sua apostila. Nós vamos entrar agora no objetivo das células. Então vamos entender. Gente, pode ficar bem claro então essas duas ideias, né? Até agora nós tínhamos na nossa igreja algumas células funcionando. Eu tenho a minha, o pastor Josias fez poucas reuniões lá em Itajaí. Tem os dos jovens que funcionam com mais frequências, são muito mais ativas, tal. Então assim, a gente vinha vivendo e vai continuar vivendo esse período de transição como uma igreja com célula, ok? Mas a ideia é, após a escola, com todas as células abertas, querendo o Senhor, nós vamos migrar. Existe um tempo, um período de maturação, mas eu tenho fé que nós vamos migrar dentro desse ano, dentro desse time, para uma igreja em célula. Tá? Então o pastor Léo vai ler ali para a gente as duas definições, a igreja em célula, que é o propósito para a qual nós estamos caminhando, e a igreja com célula, que é o propósito a qual nós estávamos vivendo. A igreja é em células. Alvos e metas para todos os membros e todos são ministros do Evangelho. Ministérios desempenhados através das células, gerando integração. Liderança integrada, pastoreio feito por todos os líderes de célula. Mais oportunidades para todos, gerando exercício dos diversos dons. Maravilha isso, né? Toda igreja trabalhando, toda igreja pastoreando, toda igreja servindo. Olha que coisa linda isso aí. Maravilhoso, né? Igreja com célula. Liderança centrada em um. Células são programas opcionais para os membros. Ministérios ou departamentos operam de forma independente. Ministérios concentram-se em programas e eventos isolados, sem vínculo com a visão da igreja. Líderes do departamento dirigem atividades e os demais assistem, sem preocupação em ganhar vidas e fazer discípulos que fazem discípulos. Ok? É o que nós estávamos vivendo e nós estamos migrando então para uma igreja em célula. Objetivo da célula. O objetivo da célula. O que acontece numa célula é mais do que uma reunião, mais um grupo de pessoas que estão ligados e vinculados entre si. Almejam ganhar outras almas para Jesus. Esse é o objetivo da célula. Ela almeja ganhar outras almas para Jesus. A última frase ali desse parágrafo é: crescendo assim o grupo
e o levando à multiplicação anual. A célula é maior do que uma reunião e vai além dela. Ou seja, ela tem um propósito específico. Amém? Vamos buscar entender. Então, daqui para frente, quais os objetivos de uma célula? O objetivo da célula. As células produzem um comprometimento real com Jesus e uns com os outros. Então, o propósito da célula é como tem uma pessoa pastoreando 8 pessoas, 10 pessoas. A célula tem compromisso de oração. A célula pode ter propósito de jejum semanal. A célula está reunida, sendo pastoreada semana após semana. Você está discipulando a pessoa. A pessoa, ela está toda semana com aquelas 10 pessoas. Imagina o comprometimento, queridos, que passa a ter em Cristo, na palavra, um com o outro, um cuidando do outro, a necessidade do outro. Você está vendo a necessidade, como pode tratar casais, estão juntos, estão toda semana, estão conversando. A igreja, no mínimo, e esse é o desejo que eu quero, que você vai ter uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. As pessoas ser crentes, ser convertidas, ser apaixonadas por Jesus. Uns aos outros significa mandamento e aprofundamento no seu relacionamento. Elas vão se conhecer verdadeiramente. Elas vão ser irmãos verdadeiramente em Cristo. Porque nós somos uma família, somos a família de Deus. Então elas vão ser irmãos um do outro. Vamos ler uma referência daquela ali? Pode ser a de Romanos 12:2. Alguém tem o texto bíblico aí para a gente? 12:2. A comunhão, próximo, a comunhão fortalecida no corpo de Cristo e a unidade do Espírito Santo. Por quê? Porque vocês estão orando toda semana. Imagina, olha que maravilhoso. As pessoas se reunir para estar com o Senhor, para discutir a palavra do Senhor, para orar juntos. Olha que igreja maravilhosa essa. Mas vamos ver ali o relacionamento aprofundado. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você está toda semana com alguém, toda semana discipulando, toda semana conversando, orando, mandando mensagem, conversando com a pessoa, e passa a ser um convívio praticamente quase que diário. Por quê? Vocês se encontram domingo na igreja, se encontram, sei lá, quarta, quinta, não sei que dia, na célula, e vocês conversam, o grupo conversa sempre. Então o que acontece? Vocês crescem juntos. Aí nós queremos de uma igreja que vai experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ok? E exercício dos dons, Vamos ler esse texto aí de Efésios, capítulo 4, do 11 ao 14. Do 11 ao 14. E ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os 5 ministérios, continuando. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando que uma igreja ela não é envolvida como criança, sua fé não é abalada? Quando ela consegue ter o quê? Os 5 ministérios, ok? Quando você consegue ter os 5 ministérios dentro da igreja, você consegue produzir isso. Agora, não é mais fácil dentro da sua célula você identificar, porque é Deus que dá os dons, você identificar uma pessoa com um dom profético, uma pessoa que é apaixonada pelo estudo, meu Deus, esse cara vai ser um mestre no estudo, esse cara gosta, esse cara está no DNA dele, e você vai identificando isso. Olha que maravilhoso isso, ok? Vamos ver aqui,
olha lá. Assim, as células foram criadas para... Qual é o objetivo da célula? Por que a célula foi criada? Comunhão, edificação, evangelismo e serviço. A célula foi criada com esse propósito: comunhão, edificação, evangelismo e serviço. Esse é o propósito da célula, para isso que ela foi criada. Vamos agora. Comunhão, desenvolver relacionamentos. Comunhão, desenvolver relacionamentos. Aí, vida compartilhada, alvos comuns, aliança mútua de amor uns com os outros, ok? Isso é desenvolver relacionamento. O relacionamento vai criar isso. Ele vai criar um alvo comum, vai criar uma aliança mútua, um amor em Cristo, um com o outro. Gera fortalecimento, encorajamento e desafia a vencer o pecado. Gente, olha que maravilhoso. Olha o propósito, o objetivo da célula. Vocês vão ter crente de verdade em nome de Jesus. O cara vai ter crente convertido. Porque a pessoa está caminhando contigo toda semana. A pessoa salva. Vai ter muitos Paulo com Barnabé. Barnabé cuidando do Paulo. Paulo cuidando de Timóteo. É assim que a igreja cresceu, gente. É assim que acontecia. Olha que maravilhoso. Gera força para destruir as forças do mal. A pessoa vai fortalecer em Cristo, de tal forma que ela vai ser transformada e ter desejo que outras pessoas possam também ser como ela. Isso nós conseguimos o objetivo da célula. As células nós conseguimos isso. Olha lá. Edificação. Ok? Deixa eu só voltar aqui. Ali era a comunhão. A comunhão gerou isso tudo. Agora, veja o próximo. A edificação promove crescimento. Então, a pessoa tem o objetivo, ela tem o objetivo, lá na célula, o objetivo da célula, que esse relacionamento de vocês vai traz desenvolver essa comunhão, desenvolve um verdadeiro relacionamento e fortalece ela. Agora, na edificação, olha o que acontece. A célula oferece um ambiente para, primeiro, crescimento espiritual. Crescimento espiritual. A pessoa passa a crescer na célula. Ela tem um crescimento espiritual. Ela desenvolve com você. Ela desenvolve com você. Aprendizado prático. Porque na igreja, o aprendizado ele é teórico. O cara vem aqui, ele é um monólogo. Alguém prega ali e ele ouve. Lá na célula ele convive com você. Então o aprendizado é prático, ele vai olhar mais a sua vida que qualquer outra coisa. A vida do líder fala mais do que o que ele fala, o que ele prega. Tá? Então ele vai ter um aprendizado prático, ele vai ver você, irmão. Ele vai ver sua casa, ele vai ver sua família, ele vai ver seus filhos. Porque assim, a pessoa pode maquiar num período, mas depois ele vai aprender contigo e vai aprender com as tuas fraquezas. E é bom eles aprenderem com as nossas fraquezas, irmão. Que nós também somos cheios de fraqueza, mas ele vai ver que mesmo com a nossa fraqueza, nosso coração ele é genuíno. Ele é genuíno. Amém? Ele vai ouvir a palavra de Deus. Isso vai trazer crescimento para ele. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então ele promove esse crescimento. E comprometimento com a igreja local. Por isso que tem gente que diz que célula produz divisão. De jeito nenhum, irmão. Como vai promover divisão? Vai promover crescimento. Ok? Comprometimento com a igreja local, porque ele está sendo pastoreado, ele está sendo cuidado. Ele está sendo... Qual é a melhor igreja para você se congregar? A melhor igreja para você se congregar é a igreja que você for o quê? Pastoreado, porque você vai atrás da igreja, você ser pastoreado em Cristo Jesus. Ok? E a visão celular, ela produz isso. A visão celular, ela promove isso. Ok? Evangelismo. Alcançar o perdido. Nenhuma outra estratégia hoje da igreja é mais forte para a evangelização do que a visão celular. Essa semana eu estava indo para o escritório e eu conheço um irmão de 1900, antigamente, aqui da igreja da Assembleia de Deus, aquele irmão que fica aí entregando o papelzinho, né? Aquele irmão que entrega o papelzinho ali. E o irmão viu eu caminhando com a mochila nas costas, indo para o escritório,
Ele, Deus te abençoe, deu o papelzinho para mim. Eu olhei para ele, deu assim, uma compaixão, uma coisa tão querida dele, né? Peguei o papelzinho dele e agradeci, obrigado, querido. E fui lendo, era um texto de Efésios, fui lendo, cheguei lá, dei o papelzinho para a dona Lu, mas fiquei pensando, quantas pessoas pegam o papelzinho dele, que ele estica a mão, e nem lê o papelzinho, no outro lugarzinho, ele põe ali no lixo já e segue a vida. Por quê? Porque antigamente a pessoa recebeu um papel, como não existia celular, não existia nada, as pessoas leiam revistas e jornais. Chegou o jornal, a pessoa ficava louca lendo o jornal porque ela queria saber o que aconteceu. Ok? E até porque televisão, muitos poucos tinham em casa, né? A grande maioria não tinha nem televisão. Então as pessoas, essa foi uma forma de evangelização muito, muito legal, muito importante, mas é ultrapassada. Passou. Então o que as pessoas, a célula ainda, ela é maravilhosa. A célula é maravilhosa, porque você consegue ter a evangelização no dia de hoje, ok? Então, a célula é um lugar onde inserimos novos membros. Nós conseguimos inserir novas pessoas. Nós alimentamos essas pessoas. Nós guardamos e suprimos os novos irmãos. É na célula, ok? Então, vamos entender cada um desses ali. Primeiro, alimento. Ele vai receber o alimento da célula. Agora a gente pode voltar mais um pouquinho aqui na apostila. Vamos voltar na apostila, na página 30. Alimento. Todo novo convertido necessita de uma dieta equilibrada. Gente, o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas aí ele diz assim, lá em Coríntios, a essa altura, vocês já podiam estar comendo alimentos sólidos, mas ainda precisam de leite. Né? Paulo fala sobre isso lá. Vocês estão aqui, vocês precisam de mocotó, né? Mocotó, que mais? Dobradinha, vaca atolada, tal. Mas tem nego que vai precisar de leite. Por quê? Porque ele é novinho. Então, na célula, você vai poder dar isso para ele. Na célula, você vai poder falar do amor de Cristo. Na célula, você vai poder falar da obra da cruz. Na célula, você vai poder falar do projeto de redenção, ok? O propósito dele está sendo o quê? Ir ao batismo, ser um novo crente, a sua fé. Mas na célula ele vai precisar de outra coisa, além do alimento. Proteção. Bom, todo mundo precisa de proteção. Olha aí que legal. Proteção. Recém-nascido precisa de proteção. Já viu como é que é um recém-nascido? Fica no Moisésinho, a mãe protege e coisa. Fica até com medo de botar para dormir na cama, para não virar, não machucar. Ele precisa de proteção. Um novo crente é assim, irmão. E o diabo anda louco para destruir a fé do cara, ok? Então ele precisa de proteção. Agora, o líder da célula são pastores vigiando o rebanho, até que o novo convertido aprenda a caminhar sozinho. É fundamental a proteção do pai espiritual. Então o líder da célula, ele é esse cara que vai cuidar dele. Ô querido, por que tu não veio na célula hoje? Ô querido, como é que você está? Orou hoje? Já leu a Bíblia? Nós estamos lendo aqui, ó. Começamos agora Atos, está lendo Atos, está lendo Romanos, como é que está? Está protegendo, está cuidando. O líder faz isso, esse é o propósito do líder. Vamos lá, próximo. Ensino, olha o pregadorzinho ali, está até de boca aberta para pregar, ó. Coisa linda, né? Ensino, essa aí era bom mandar lá para o teu sobrinho, essa fotinho, Elian. Ensino. O ensino aponta para a conduta e as atitudes que devem ser desenvolvidas no novo crente. Como que ele vai aprender se ele não for ensinado? O que a mãe fala para o filho? Diz para o filho, olha, não fala palavrão, não é assim, não vai ali, não pode, está errado. Então ele é ensinado, ok? É na célula que a criança espiritual recebe o ensino. Cuidado, irmão, cuidado, gente, não age assim, ok? Próximo, na célula, o objetivo da célula, disciplina. Olha lá o menino chorando lá, ó. Meu Deus, ninguém gosta de disciplina. Na célula ele é disciplinado, ok? Todo novo convertido deve ser alimentado, protegido, ensinado e também corrigido. Imagina o cara novo crente, está lá na tua casa, de repente vai servir o café, vira, e aí ele já solta um palavrão. Derramou tudo, né? Aí você disse, ô irmão, não fala isso, irmão. Tem misericórdia, né? Aí ele aprende a falar os palavrões dos crentes. Ô filho do cão. Tá bom, não. Tem misericórdia, irmão. Esquece isso.
Tem que dar disciplina. E tem que dar, além da disciplina, tem que dar o quê? Amor. Olha, por último, a fé, a criança, aliás, na fé, precisa ser amada. Quase todos vêm para a vida da igreja com suas emoções destruídas. Então, é você que vai amar. A proposta da célula é juntamente ser a família que vincula o amor a esse novo crente, ok? Próximo, o objetivo da célula também é serviço. Serviço, olha que legal. Na célula ele pode servir, oportunidade para todos, para todos. Cada crente é um ministro, isso é a coisa mais importante, isso tem que ser o slogan nosso daqui para frente. Cada crente é um ministro, cada crente é um ministro, não existe crente de banco. Cada crente um ministro, cada jovem um ministro, cada adolescente um ministro, cada pessoa um ministro, ok? Todos podem servir, todos são ministros, ok? Cada crente um serviço e cada um recebeu um dom. Na célula os dons são exercido para o serviço mútuo. Na célula você vai identificar, irmão. Você vai identificar músico na célula. Você vai identificar uma pessoa querida que recebe todo mundo com alegria extrema. O hospitaleiro, que vai ser um excelente recepcionista. Aquela pessoa que vai dar boas-vindas quando chegar uma pessoa entrar dentro da igreja. Aquela pessoa que vai receber com celebração, com amor. Você vai identificar isso na célula. A célula vocês vão identificar. Tudo parte da célula. O músico nasce na célula, tá? A pessoa do serviço nasce na célula, a pessoa que vai evangelizar nasce na célula, os 5 ministérios nascem na célula, tudo nasce na célula. A célula nasce todos, ok? Então vamos revisar aqui, vamos lá, abre a sua apostila, vamos voltar aqui algumas páginas, ali após o objetivo na célula, objetivo da célula. Então quais são os objetivos da célula? Primeiro, letra A, qual é o objetivo da letra A? Página 29, comunhão, fazer o que, Leandro? Desenvolver? Relacionamento. O que mais? Qual é o próximo objetivo? Edificação. Promover crescimento. Próximo? Alcançar. E por último? Serviço, oportunidade para todos. Amém? Objetivos das células. Vamos agora para a estrutura da célula. Então nós entendemos, agora vamos entender a estrutura da célula. Olha aí a estrutura, nós temos, olha quantas pessoas participam de uma célula. Nós temos um líder, nós temos um anfitrião, nós temos um líder de treinamentos, nós temos os secretários das células e nós temos os membros que participam da célula. A célula é uma equipe a qual todos trabalham e geralmente ela é composta por esse time aqui. Então agora vamos buscar entender. Aqui, abra sua página lá, o 32. Eu acho que com carinho vale a pena até a gente ler um pouquinho aqui do líder, principalmente o líder. Vamos ler o líder? Líder é a pessoa mais importante de uma igreja em células. Por isso vocês estão aqui, nós estamos lendo o líder por causa disso, tá? Faz de conta que nós estamos lendo a respeito de você. Vamos lá. Pois é quem está verdadeiramente na linha de frente. É ele quem dá atenção personalizada aos membros da sua célula, quem dirige as reuniões. É o líder também que exerce na célula os cuidados de um pastor. Os líderes de célula, em vez de ensinar uma lição bíblica, dirigem um processo de comunicação, facilitação, oram pelo grupo, visitam os membros da célula e alcançam pessoas perdidas para Cristo, juntamente com seus líderes em treinamento e auxiliares. Sua responsabilidade principal é gerar novos líderes, perceber a potencialidade das pessoas, envolvendo-as no dia a dia da célula, acompanhando-as e treinando-as para transformá-las em novos líderes. Para ser um líder de célula é necessário ter nascido de novo, ser batizado, ter bom testemunho, ser membro da igreja, estar comprometido com ela e ser capacitado pelo curso de treinamento de escola de líderes. Você vai ter que entender que é um chamado de Deus. O líder, ele é um chamado de Deus. Ele foi chamado, vocacionado, dirigido pelo Senhor.
O líder, irmão, o mais importante, eu não me preocupo com vocês que estão aqui, de verdade, nem com a turma de quarto. Porque se juntar as duas turmas juntos, são quase 30 pessoas, é bastante pessoa. Eu vi assim, ó, e eu só passei o convite. Gente, tem um convite, tá aí, vamos fazer, participe da escola, motivei. Não obriguei ninguém. Por quê? Porque eu estava orando dizendo assim, Deus, que tu nos dê quem tu escolheu. Essa é a ideia. Deus nos dá. Vem pessoas aqui que eu não imaginava, mas Deus escolheu, né? Então, por exemplo, o Davi, eu nunca forcei nada. Ele disse que viu no Story, acho que foi, né, Davi? Um videozinho meu. Ele disse, eu quero fazer. Então, assim, foi Deus que tocou, ok? Agora, então, esses que estão aqui, eu não tenho dúvida. Qual é que nós temos que entender daqui para frente? Você viu a responsabilidade do líder? Porque os próximos que faz são vocês. Eles vão estar lá com vocês, eles vão nascer com vocês, eles vão aprender com vocês, e vocês vão ter o discernimento de Deus. Esse cara foi chamado por Deus. Entendeu? Eles vão nascer com vocês. Amém? Aí o próximo é quem? É o líder em treinamento. É a pessoa que você vai ver. A próxima geração nasce aqui dentro, porque aqui nascem as células, né? Nós vamos juntar em três que estão estudando, nasce as primeiras células aqui. Então, a primeira, o líder desce, o líder da próxima, você já sabe quem é, ele nasceu contigo aqui dentro. Dali para frente, meu irmão, vamos orar e ter direção de Deus, que daí vocês vão estar escolhendo. E eu não tenho dúvida que a igreja vai crescer, que esse foi o projeto que Deus nos deu. Eu estou ouvindo uma palavra, eu já ouvi ela umas 5 vezes, e aprendi uma coisa muito importante. Aprendi que, quando Deus dá uma visão, e é uma visão de crescimento para a igreja, olha o que eu aprendi, achei isso tão maravilhoso. Antes que Deus cumpra a promessa na tua vida, quanto à visão, Ele precisa preparar o seu coração. Por quê? Porque se você conquista aquilo que Deus vai te dar muito rápido, a conquista pode te derrubar. Quando eu vi isso foi tão forte, que trouxe ao meu coração, de muitos irmãos que vocês conhecem, que têm ministérios grandes, de repente o cara, caiu. Por quê? Porque o sucesso dele foi maior do que o coração dele. Então você precisa estar preparado, o teu coração, primeiro, para quando ele vir o sucesso, que é a conquista do Senhor, porque quando Josué vai conquistar a terra prometida, Deus não disse para ele assim, essa é a terra que eu vou te entregar. Em nenhum momento você vai ler. Deus fala assim, na cidade de Jericó, cidade toda murada, gigante, e Deus diz para ele assim, ele olha para aquela cidade e diz assim, para Deus, meu Deus, como é que eu vou entrar ali? Aí Deus diz assim, essa cidade que eu te entreguei, não é já, essa cidade que eu te entreguei. Dá a entender que a promessa do Senhor, ela já está cumprida, eu já te entreguei. Aí eu penso que Josué olhava para a cidade e disse assim, entregou como? Com um muro daquele tamanho ali? Entendeu? Então teve aquele tempo do coração de Josué ser preparado. O coração de Josué ser preparado para o dia que a cidade viesse na mão dele. Porque, gente, tu dá uma volta em redor daquela cidade, com um monte de soldado armado. O pastor Léo já foi do exército, mas a gente manda para o teu exército, se arma todo mundo, pega o escudo, pega a lança, prepara, marcha, todo mundo em volta daquela cidade. Dá uma primeira volta para casa, chega em casa a mulher, e aí, como é que foi? Não fizemos nada, nós demos uma volta na cidade. Mas foram todo mundo armado para quê? Não, Josué disse que era só para dar a volta. Eu penso que se eles dessem a primeira volta, eles olhassem para cima e aquele muro descesse 1 metro, no outro dia eles estavam todos empolgados para dar a segunda volta. Ia descer mais 1 metro. Não acontecia nada. Por que não acontecia nada? Porque tem o tempo que Deus tem que preparar o coração do líder. Porque senão o sucesso destrói qualquer um, gente. Sucesso em qualquer área. Financeira, ministerial, profissional, cara que explode aquilo só para a cabeça, fica bobo, entendeu? Então, todo sucesso Deus precisa preparar o coração, e eu tenho certeza que esse tempo foi o tempo de Deus nos fazer maduros. Hoje nós não ficamos mais bobos com nada, irmão, tem que ter
é difícil alguma coisa alugar o nosso coração. Já levamos tanta, tudo isso, gente, tudo dá graça, tudo é favor. Obrigado, Senhor. Que bom que está dando certo. Que bom que esse negócio, que bom que estamos ganhando vida. Glória a Deus, amém? Está tudo certo. Entendeu? Amém? Anfitrião, olha, esse anfitrião é uma pessoa amável, gente, muito querida. Esse tem que ser o hospitaleiro, tá, gente? Esse você precisa. Nem sempre é o líder. Nem sempre é o líder, gente. Bem pelo contrário, ele até diz que é outro cara ali, ó. Olha ali, é outro cara, né? Não é o líder, vai fazer a casa do irmão lá, irmão querido, amável, irmão, faz uma nega maluca, só o Jesus naquela causa lá, entendeu? Leia aí o anfitrião, Grace. A Grace, pastor Léo, pode ler, são bem anfitrião. Anfitrião é a pessoa que abre as portas da sua casa para as reuniões, além de ser um fiel colaborador do líder, no sentido de ganhar seus familiares e amigos para trazê-los à célula. Amém? Então ele abre a casa, ele recebe, ele é querido, ele é amável, né? Essa é a pessoa, tá? Secretário, olha que legal o secretário. Opa, volta aqui, desculpa. Secretário, por que o secretário? Gente, porque a gente vai nos organizar, né? Eu tenho fé que a igreja vai crescer tanto, a gente vai ter que as pessoas que vão ser batizadas, o secretário faz isso, né? Fazer a fichinha de batismo. O secretário vai saber a data do aniversário dos membros da sua célula. Você quer fazer uma festinha surpresa, você quer orar por eles, quem é que vai ter? Tem que ter um secretário, você vai nomear alguém lá que vai cuidar, vai dar os anúncios da igreja. Gente, olha, nós temos lá os seminovos está legal e vai ter um retiro bacana aí dos seminovos, tá? Porque a célula está crescendo, por isso que vai ter que ter muita atividade, glória a Deus. Mas o propósito maior da célula, então vai ter que ter alguém para anunciar, glória a Deus por isso. Então é o secretário. E os membros, vamos ler os membros aqui, esse parágrafozinho dos membros? Membros são os irmãos e os amigos a quem o líder de sua equipe devem acompanhar e cuidar. Eles precisam ser acompanhados de perto, orientados quanto ao seu desenvolvimento, envolvimento e crescimento. Seu papel é muito importante, pois são os braços extensivos da célula para atrair novos convidados. Desde o início, deverão ser vistos como futuros líderes e sempre serem estimulados e capacitados para isso. Essa frase do meio é a mais importante desse parágrafo, olha essa frase. Seu papel é muito importante, pois são os braços extensivos da célula para atrair novos convidados. Gente, a célula vive de novo convidado, a célula não vive de crente. Qual é a diferença da célula, o foco no evangelismo, das igrejas em célula? É o propósito de ganhar vidas. Não substitui, ouça bem isso, não substitui o discipulado. O discipulado tem que ter, as pessoas têm que crescer na fé, tem que ter. Mas o propósito maior ali é ganhar novos crentes, ok? Novas pessoas. Vamos fazer aqui então uma revisãozinha rápida aqui. Então a revisão aqui é líder, anfitrião, pessoa amável, querida, doce da nega maluca. Líder em treinamento é aquela pessoa que você sabe que ele está tão comprometido com a aliança, com Deus, com a visão, com a igreja. É a pessoa que foi chamado para isso. Secretário, aquela pessoa gentil que dá todos os nossos avisos. E um membro é aquele que vem, que aceita Jesus, que está no primeiro amor e que ele quer trazer mais pessoas para a célula. Qual deve ser a estrutura então de uma célula? Ali está, amém? Agora, olha isso, ali é a estrutura de igreja, como nós vimos com todos, né? Os ministérios, aqueles negócios todos, e aqui é a estrutura que eu fiz questão de trazer para vocês, não deletei esse PDF, embora lá da igreja central, e eu achei maravilhoso, da igreja batista, na transmissão, que permanecia a estrutura da igreja, você olha que a estrutura da igreja permanece, ele não deixou de ter os ministérios na transição, ele continuava ali, mas estava focado o pastor lá, né, que está ali da presidência, o pastor já com os líderes aqui, é o que nós temos hoje. Hoje nós já temos trabalhando com vocês, que são os futuros líderes, e são as pessoas que nós vamos fazer acontecer. Em nome do Senhor Jesus, as coisas hão de acontecer através da vida de cada um de vocês. Amém? Vamos lá. Agora, o pastor supervisor. O pastor supervisor,
caminhando para o final aqui da nossa célula. O pastor supervisor. Gente, no início, eu tenho fé, eu desejo. Nós vamos ter tanto resultado, em nome do Senhor Jesus, vai usar. Eu fico pensando assim, como que eu vou me reunir com vocês? Eu já tenho um negócio na minha mente. Quando nós passar esses 3 meses, que nós abrir as nossas células, que você estiver trabalhando, eu quero, por um período bem extenso, todo domingo, 6 horas da tarde, quando começa às 7, 6 horas, tem um café bem bacana, bem gostoso ali em cima, pra gente, e a gente tomar café todo domingo. Eu quero saber como está a tua célula, quero conversar contigo, quero ver o que Deus está fazendo lá, as dificuldades que vão aparecer, as pessoas que aceitam Jesus, depois tu faz jantar, eles não vêm nem para comer, né? Nós vamos orar juntos, e hoje nós vamos orar por isso. No final, vamos dar as mãos, ali vai ser o lugar. Por quê? Porque nós não vamos ter o supervisor, porque somos só nós e nós mesmos, né? Nós corremos e cabeceamos, então nós somos o nosso time, então a gente, nesse momento, nós vamos estar fazendo, mas depois, todos vocês vão ser o supervisor, em nome de Jesus, porque nós vamos expandir esse negócio, nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus, né? Então o pastor supervisor, ele está ali discipulando pessoas, e ele está supervisionando as células. Ok? E a igreja em célula. Então está o pastor supervisionando, ok? As células e os seus líderes embaixo. Ele é pastor da igreja, mas ele está ali conversando com os líderes sempre, para saber como está cada situação. E agora eu quero falar sobre isso com vocês e explicar isso para vocês. Mas antes disso, deixa eu voltar aqui só no pastor aqui. Opa, eu acho que eu fui demais. Aqui nesse pastor supervisor. E eu quero que você abra a página 36. Vamos ler junto aí? Pode ler para a gente aí, Grace? Ali a letra A, o supervisor ali. O supervisor de setor. Isso, olha só. Setor é o grupo formado por aproximadamente 4 ou 5 células. Multiplicou, olha que benção, né? Supervisor é aquele que é um líder bem-sucedido que já tenha multiplicado sua célula. É a pessoa encarregada de supervisionar algumas células, geralmente as que ele mesmo gerou. O supervisor reúne-se quinzenalmente ou mensalmente com seu GD, grupo de discipulado. Ao grupo de discipulado. Por quê? Porque o que é essa reunião? Por isso que eu estou falando do café. O que é essa reunião? É esse café, é esse bate-papo, é você saber as dificuldades. Gente, Deus vai nos fazer experimentar coisas lindas e nós vamos estar lidando com pessoas. Você lembra da história do Moisés lidando com o povo? O povo toda a vida insatisfeito com o troço lá? Mais ou menos isso, irmão. É a mulher que está com o ciúme do marido, que vai lá e daí não tem coragem de dizer em casa, pode xingar na célula e falar. Então vai ter coisas assim, né? E Deus vai usar o dom que há em cada um de vocês, você repreendendo Satanás, repreendendo o espírito de coisa, tranca-rua e tanta coisa. E aí você precisa ter esse grupo de discipulado, é você cuidando dos seus líderes, cuidando da sua célula, vendo como ela está, vendo como é que estão as coisas, o que Deus tem feito lá. Isso aí vai acontecer naturalmente. Continua ali. Em que desenvolve um acompanhamento pastoral com seus líderes e também ajuda na administração das células do seu setor. É também responsável por visitar as células do seu setor e por acompanhar e dar suporte ao líder. Sugerimos que essa visita ocorra em um período de 6 em 6 semanas. O supervisor deve manter uma estreita relação com cada líder. Mais funções do supervisor. Deve ser muito cuidadoso, examinando a saúde das células do seu setor. Saúde espiritual, saúde de crescimento, saúde da questão própria financeira do povo, porque o líder pode dizer, identificar uma situação lá de uma família passando necessidade, assim sucessivamente. Pastorear, irmão, é pastorear a igreja, é cuidar da igreja, cuidar do corpo de Cristo, tá? Deve se preocupar sempre em guardar e manter a visão de célula. Deve se empenhar em realizar reuniões periódicas, diversificadas, desafiadoras e cheias do Espírito Santo. Isso é importante. Irmão,
não pode virar, em nome de Jesus, não pode virar uma estratégia. Sabe por quê que eu acho que nós tivemos esse tempo do amadurecimento? Eu conversava com meu irmão semana passada do negócio da visão da frutificação, porque a gente pensava que Deus tinha nos dado uma estratégia. Não é uma estratégia, é um estilo de vida que vai expressar o teu relacionamento com Deus. Funciona? Funciona. Desde que nós entendermos que é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque quem acrescentava cada um que havia de ser salvo era o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz em Atos? É o Espírito Santo que convence. Ok? Então, é isso que a pessoa não pode perder. A célula não pode perder de ser cheia do Espírito Santo. Pessoas convertidas mesmo. Deve cuidar permanentemente do estado físico, espiritual e material dos líderes. Deve ter dedicação cuidadosa no crescimento do setor. Deve ajudar os membros do seu setor na solução de seus problemas e necessidades, por mais simples que pareçam. Gostei daquele negócio ali em cima, e eu quero conversar sobre isso, que tem pessoas que se perdem nesse negócio. Deve se dedicar cuidadosamente no crescimento do seu setor. Por quê? Irmão, vou te falar, e nós vamos estar sempre trabalhando com os seus líderes sobre isso. Não é um jogo que nós temos que fazer mais gol e mais gol e mais gol. O crescimento ele vai ser saudável, o crescimento ele vai ser multiplicou. Por quê? Porque nós já temos líder, porque está na hora, porque é o propósito de Deus, vai acontecer assim. Então tem que ser de forma saudável, amém? Porque senão vira só número, daqui a pouco o cara já foi líder ali, ele não está no mundo, porque era só um número, né? Por último ali, o alvo do supervisor deve ser capaz de identificar e desenvolver o potencial de cada membro conjuntamente com o líder de célula, das células supervisionadas para que estes se tornem líderes de células. Tem o alvo constante de crescer e multiplicar seu setor. Amém? E pula ali depois, já vamos dizer aí por importante. Aí. Importante. Essas posições e funções de liderança surgirão somente quando o número de células crescer consideravelmente. Só existirão supervisores quando houver um número significativo de células que o pastor sozinho não conseguir acompanhar. Amém? Agora, finalizando, nós vamos, a partir da próxima aula, que é a terceira aula, nós entramos agora num pouco da prática. Então, nós vamos praticar a próxima lição, depois nós já vamos entrar nos grupos e assim sucessivamente. Vão ser 3 meses daqui, vai nascer a célula. Então, para a próxima aula, que não é domingo que vem, que é na quarta-feira com todo mundo junto, a quarta-feira à noite com todo mundo junto, nós vamos ver uma equipezinha aqui para a gente trazer um lanchinho. Por que o lanchinho? Porque vai ser a primeira vez que nós vamos fazer isso, porque lá na sua célula, geralmente vai ter o lanchinho, então a gente já vai começar a praticar aqui. Vocês vão levar o lanchinho na quarta-feira do dia, que dia que é? 19? 19. Quarta-feira, dia 19, ok? O dia 19. Vai ser aqui na igreja, quarta-feira à noite, às 19h30. Daí, como funciona? Às 19h30, quando o pessoal chegar, já tem o cafezinho, nós vamos sentar ali, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar um pouquinho, depois a gente parte para a lição. Alguém de vocês gostaria de preparar o lanchinho? O que vocês podem preparar? Gente, é só um pãozinho, alguma coisa tal, vocês não precisam nem trazer o café e o suco. Por quê? Porque o pessoal de quarta-feira que vai estar aqui, eu vou escolher alguém lá que traga o cafezinho e o suquinho. E vocês trazem a broa, o pãozinho ou o que desejar para o lanchinho.